Jamais imaginei que um jantar comum pudesse desfazer todo o meu casamento. O meu nome é Elisa Arrow. Tenho 38 anos, e até ao mês passado, acreditava que a minha vida era previsível da forma mais segura possível. Eu e o meu marido, Nathaniel, estávamos casados há 11 anos. Sem escândalos, sem discussões estridentes, sem fissuras óbvias. Éramos o casal que as pessoas descreviam como estável, confortável, talvez chato, mas sólido. O Nathaniel trabalhava em logística, longas horas, temperamento calmo. Ele não era um homem ciumento. Pelo menos eu acreditava nisso. Eu trabalhava em finanças corporativas, recentemente promovida, reportando diretamente ao meu chefe de departamento, Julia Mercer. A promoção trouxe responsabilidade, reuniões até tarde e jantares que borravam a linha entre profissional e pessoal, pelo menos na superfície. A noite em que tudo mudou foi uma quinta-feira. O Julian estava na cidade para as revisões trimestrais, e a equipe executiva marcou um jantar para concluir os assuntos. Nada de anormal, um restaurante de carnes perto do rio, madeira polida, luz baixa, o tipo de lugar onde as conversas de negócios se prolongam mais do que o planeado. Quando toda a gente foi saindo, eu e o Julian ainda estávamos a conversar. Previsões, orçamentos, trajetórias de carreira. Não pensei duas vezes em ficar. Não reparei no Nathaniel até ouvir o meu nome. Olhei para cima e vi-o perto da entrada, imóvel, com os olhos fixos em mim. O timing foi cruel. O Julian estava meio de uma frase, inclinado ligeiramente para frente, a rir-se de algo que eu tinha acabado de dizer. Visto de fora, consigo ver agora como deve ter parecido. Íntimo, demasiado próximo, demasiado descontraído. O Nathaniel não levantou a voz. Não se aproximou da mesa. Simplesmente observou durante alguns segundos, depois virou-se e saiu. O meu estômago fez um nó. Corri para fora, a chamar por ele. Ele já estava no carro. Bati no vidro. Ele olhou em frente e afastou-se. Em casa, o silêncio era insuportável. O Nathaniel chegou uma hora depois. Não fez perguntas. Não me acusou de nada. Subiu as escadas, tomou um duche e foi dormir para o quarto de hóspedes. Disse a mim mesma que iríamos conversar de manhã. Nós sempre resolvíamos as coisas conversando. Amanhã chegou. O Nathaniel já tinha partido. No trabalho, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem dele. Uma linha. Preciso de algum espaço. Esse espaço esticou-se por dias. Ele não veio para casa. Não atendia às chamadas. Apenas breves mensagens sobre logística, compras, contas, o cão. Sem emoção, sem curiosidade. Era como se algo dentro dele tivesse se desligado silenciosamente. Na quarta noite, desabei. Fui até a casa do irmão dele, onde suspeitava que ele estivesse. O Nathaniel abriu a porta. Parecia calmo, calmo demais. Convidou-me a entrar, sentou-se em frente a mim, com as mãos cruzadas, postura ereta. Comecei a explicar imediatamente. O jantar, a reunião, o contexto. Falei demasiado depressa, com medo do silêncio. Quando terminei, ele acenou uma vez com a cabeça. Acredito em ti, Elisa, disse ele. Essa frase confundiu-me mais do que a raiva teria feito. Ele continuou antes que eu pudesse responder. Mas acreditar não desfaz o que eu vi. Ele explicou que me vira rir com outro homem, inclinada para frente, alheia à sua presença, tinha-lhe feito algo. Não porque pensasse que eu estava a traí-lo, mas porque percebeu quão invisível ele tinha se tornado. Disse que viu uma versão de mim que não via há anos. Animada, envolvida, viva. Depois, disse-me algo que ainda ressoa na minha cabeça. Eu não compito por atenção no meu próprio casamento. O Nathaniel disse-me que tinha passado os últimos dias a rever a nossa vida, as rotinas, a forma como falávamos por hábito em vez de interesse, a forma como eu verificava e-mails durante o jantar, a forma como ele parou de partilhar os seus pensamentos porque eu parecia distraída. Admitiu que se tornou silencioso em vez de confrontar a situação. Essa fora a falha dele, mas ele não continuaria assim.
Perguntei-lhe o que é que isso significava. Ele respirou fundo. Disse que estava a afastar-se, não para me castigar, mas para ver se a ausência mudava alguma coisa, se eu notava, se me importava para além do pânico. Já tinha metido metade das suas coisas num armazém. Tinha separado as suas finanças. Marcará sessões com um terapeuta, não aconselhamento matrimonial, terapia individual. Senti o chão desaparecer debaixo de mim. Perguntei se havia outra pessoa. Ele abanou a cabeça. Isto é sobre mim, disse ele, sobre o meu amor próprio. Implorei para que ele voltasse para casa. Prometi mudanças, menos noites até tarde, mais presença. Ele ouviu sem interromper. Depois disse, calmamente, que a mudança oferecida apenas após o medo não era a mesma coisa que a mudança escolhida livremente. Antes de eu sair, ele disse uma última coisa. Se reconstruirmos, será porque ambos nos escolhemos outra vez, não porque temos medo de ficar sozinhos. Semanas passaram. Falamos ocasionalmente, com ponderação, cuidado. Ele não é cruel. Não é frio. É distante de uma forma que parece deliberada, medida, controlada. A parte chocante não foi o meu marido ter me visto a jantar com o meu chefe. Foi que, em vez de explodir, acusar ou agarrar-se, ele escolheu clareza. Escolheu limites, escolheu a si mesmo. Estou sentada sozinha agora, a repetir aquela noite na minha mente. Não com defensiva, mas com honestidade. Não traí, mas afastei-me. E, ao afastar-me, esqueci-me que a negligência pode ferir tão profundamente quanto a traição. Não sei como esta história termina. Sei apenas que estou a ver o meu casamento e a mim mesma com mais clareza do que nunca. E, por vezes, a resposta mais chocante não é a raiva, mas a decisão silenciosa de deixar de aceitar menos do que merecemos. Seja o que for que aconteça a seguir, compreendo agora que a confiança não é apenas sobre fidelidade. É sobre presença, atenção e escolher-nos um ao outro diariamente, sem lembretes. O Nataniel não se afastou com raiva. Ele recuou com intenção. E essa percepção é mais pesada do que qualquer acusação que eu pudesse ter enfrentado naquela noite.